Elias começa a notar que as telitelas parecem respirar em certos momentos. À noite, quando as luzes piscam, ele vê sombras se movendo nos cantos dos corredores. Seus colegas no trabalho começam a agir de forma estranha, parando no meio das tarefas, os olhos perdidos como se ouvissem algo distante. Eles já se conhecem de vista. Moram no mesmo andar e já trocaram olhares rápidos nas escadas e corredores, mas nunca conversaram de verdade. Ainda assim, compartilham um segredo silencioso: nenhum deles jamais denunciou alguém. Em um mundo onde até mesmo os pensamentos são policiados, isso os torna diferentes, talvez até perigosos, mas ainda não sabem o quanto. Uma noite, durante uma queda repentina de energia, os três acabam se encontrando no corredor escuro. As luzes de emergência lançam sombras compridas nas paredes, distorcendo seus reflexos nas telitelas apagadas. Elias, com as mãos sujas de graxa e suor, quebra o silêncio primeiro. As máquinas estão ficando estranhas, ele murmura, os olhos fixos em uma câmera que parece seguir seus movimentos. Mesmo desligada. Mateus hesita antes de falar. Sente que suas palavras podem ser um erro, uma confissão que jamais poderá retirar. E essas telitelas estão emitindo sons estranhos, em uma frequência que não dá para ouvir, mas que deixa algumas pessoas congeladas por um tempo. Sarah, abraçando os próprios braços como se pudesse se proteger do frio que parece ter se infiltrado nas paredes, responde em voz baixa: notei isso com meus colegas de trabalho. Alguns ficam parados no tempo por alguns segundos, às vezes dura um minuto. Um silêncio pesado paira entre eles. Eles se entreolham, o medo crescendo em seus olhares, mas ninguém se atreve a perguntar o que realmente está acontecendo. Não aqui, onde as paredes parecem ter ouvidos e os monitores os observam mesmo na escuridão. Finalmente, os três se afastam, cada um para sua porta, trancando-a com cuidado, como se isso pudesse mantê-los seguros. Mas a sensação de serem observados não desaparece, mesmo depois que a energia volta e as telitelas retomam seu brilho opressor. Nos dias seguintes, os encontros entre os três se tornam mais frequentes. Eles se esbarram nos corredores, olham-se rapidamente, mas sempre com um olhar furtivo, como se o medo os impedisse de se entregarem completamente ao que sabem. As conversas rápidas se tornam cada vez mais intensas e carregadas de uma tensão palpável. Sarah começa a perceber algo estranho em sua fábrica. Durante uma inspeção de rotina, ela encontra marcas no concreto das paredes, marcas que não haviam sido ali antes, mas que têm um padrão peculiar. Círculos e linhas que se cruzam, formando formas que lembram olhos. Ela tenta falar com seus colegas sobre isso, mas ninguém parece se importar, ou eles simplesmente não conseguem ver o que ela viu. Sarah, eu vi. Eu vi algo estranho nas paredes. No concreto, na fábrica. Eram marcas, não sei. Pareciam olhos, como se algo estivesse me observando. Mateus, sempre mais atento aos sons e frequências das telitelas, começa a notar que os ruídos estão mais intensos. Às vezes, ele ouve um zumbido profundo que parece sair de dentro das paredes, como se algo grande estivesse se movendo nos subterrâneos da cidade. À noite, em sua casa, ele passa horas tentando gravar esses sons, na esperança de entender o que eles significam. Ele sente que está se aproximando de uma verdade que não pode escapar. Mateus, as telitelas, as ondas sonoras estão mais fortes. Como se algo estivesse despertando. Como se estivessem nos preparando para algo. Elias, por sua vez, começa a perceber que seus colegas no trabalho estão cada vez mais apáticos. Eles parecem como sombras de si mesmos,
fazendo seus movimentos de forma automatizada, sem emoção. Algumas vezes, ele os vê parados no meio de uma tarefa, os olhos fixos em algum ponto distante, como se estivessem em transe. O pior é que ele sente que ele mesmo começa a ficar assim também, em momentos de distração. A sensação de que ele está sendo moldado por algo invisível é cada vez mais forte. Elias, eu vejo eles. Eles param no meio de tudo, como se estivessem em outro lugar. E eu, às vezes, sinto que faço a mesma coisa. Como se estivesse perdido. Sarah compartilha algo mais. Algo que ela tem notado em seus momentos mais solitários. As telestelas, quando emitem suas mensagens, parecem seguir um padrão. Não só nas palavras e imagens, mas nas cores e nos intervalos. Algo que ela não consegue descrever, mas que sente na pele, como um peso crescente. Sarah, as cores, nas telestelas. Eles mudam, eu sei que mudam. Não é só o que dizem, mas o que sinto quando olho para elas. Como se quisessem me pegar. Enquanto eles falam, uma sensação crescente de que algo está prestes a acontecer paira no ar. Eles sabem que estão se aproximando da verdade, mas também temem o que poderão descobrir. As telestelas nunca haviam estado tão presentes em suas vidas. A vigilância parece mais intensa, e o peso da cidade, uma cidade que nunca permite que você se esqueça de que está sendo vigiado, nunca foi tão opressor. As reuniões dos três se tornam mais arriscadas. As telestelas parecem estar ficando mais agressivas, seus zumbidos agora pulsando como uma presença viva nas paredes, nos corredores, em cada esquina. Eles se encontram em um dos raros momentos em que o corredor está vazio, as telestelas apagadas por conta de uma manutenção inesperada. Mateus chega primeiro, o rosto pálido e os olhos fundos, como se não dormisse há dias. Ele carrega um pequeno gravador de fita que esconde debaixo do casaco. Sua mão treme ao apertá-lo, mas ele força um sorriso ao ver os outros dois se aproximando. Mateus, eu consegui gravar. Consegui gravar as ondas. Ele olha para os lados, como se esperasse que a parede se inclinasse para ouvir. Elias e Sarah se aproximam, formando um pequeno círculo de conspiração. Elias, o que você encontrou? Mateus puxa o gravador e aperta o play. Inicialmente, só a estática, mas logo algo mais profundo emerge. Um som que parece um sussurro, quase um rosnado, que vibra no peito deles como o rugido distante de uma fera enjaulada. Mateus, as telestelas, elas não estão só vigiando. Elas estão transmitindo alguma coisa. Como se estivessem moldando as pessoas. Sarah franze o senho, tentando decifrar os ruídos que ecoam no corredor vazio. Por um momento, parece ouvir uma voz no meio da estática, algo que a faz estremecer. Sarah, isso, parece que está chamando por algo. Como se fosse um comando. Elias olha ao redor, seus músculos se contraindo com atenção. Ele lembra das sombras que viu no trabalho, dos colegas parados como estátuas, os olhos perdidos. Ele começa a entender que talvez não fosse apenas uma coincidência. Elias, já vi meus colegas pararem no meio do trabalho, como se estivessem sendo puxados para longe. Será que isso está controlando eles? Um som de passos ecoa no corredor. Os três se afastam, seus corações disparando. Uma figura passa lentamente, o rosto oculto pela sombra, mas seus movimentos são rígidos, mecânicos, como se não fosse inteiramente humano. O silêncio se instala novamente assim que a figura desaparece, e os três trocam olhares apavorados. Mateus guarda o gravador de volta no casaco.
Ele sente que está se aproximando de algo que não deveria, mas não pode mais recuar. Mateus, precisamos descobrir o que essas coisas estão realmente transmitindo antes que seja tarde demais. Eles se afastam, cada um voltando para seu apartamento, as costas enrijecidas, os olhos sempre observando as câmeras que, mesmo apagadas, parecem segui-los com uma fome silenciosa. Eles agora se encontram em locais mais afastados, longe do alcance das telitelas. Um beco abandonado entre dois prédios ou uma sala de manutenção esquecida, onde o eco de seus sussurros não pode ser captado tão facilmente. Mesmo assim, eles sentem os olhos do monstro sobre eles, como se a cidade inteira estivesse conspirando para que se sentissem observados. Mateus chega primeiro, o rosto pálido e os olhos fundos. Ele segura uma pequena fita cassete, os dedos trêmulos, como se a própria gravação o aterrorizasse. Eu consegui gravar algo, ele sussurra, olhando para os lados, mesmo sabendo que ali, entre as paredes úmidas e rachadas, não há câmeras visíveis. Elias e Sara se aproximam, formando um círculo de conspiração. O que você encontrou? Elias pergunta, sua voz baixa, mas com um tom de urgência. Mateus aperta o play. O som da fita é caótico, uma mistura de estática e gemidos distantes, mas em meio ao ruído, eles ouvem algo mais profundo, um sussurro gutural que parece se enroscar em seus ossos. Eles não estão apenas nos vigiando, Mateus diz, a voz falhando. Eles estão moldando a gente, quebrando nossas mentes. Sara fala, eu vi meus colegas de trabalho parando, como se perdessem o controle. Talvez seja isso que estão fazendo. Elias aperta os punhos, seu coração martelando no peito. Estamos sendo caçados, e nem sabemos qual é a presa. Não sabemos sim, Mateus continua, a presa é de nós os únicos estranhos nesse pesadelo todo. Eles se afastam em silêncio, cada um sentindo que a sombra do monstro segue, mesmo quando estão longe das câmeras. Agora, eles se reúnem em um porão abandonado, longe das telitelas e das câmeras, mas a sensação de serem observados nunca desaparece. As paredes parecem sussurrar, o concreto frio transmitindo o eco de uma presença invisível. Elias acende uma vela que lança sombras dançantes nas paredes úmidas. Mateus encara o chão, os olhos vazios, enquanto Sara mantém as costas contra a parede, os músculos tensos, como se esperasse ser atacada a qualquer momento. Estamos sendo guiados, Mateus diz finalmente, sua voz um sussurro trêmulo. Eles querem que façamos isso, que nos rebelemos. Sara balança a cabeça, os olhos fixos na chama da vela. Mas por quê? Para nos destruir. Elias, com raiva, soca a parede, eles sabem que o tempo deles está acabando. Talvez isso seja exatamente o que eles querem. Nos quebrar de dentro para fora. O silêncio se estende, pesado e sufocante. Eles saem, cada um para um caminho diferente, mas com a certeza de que estão perdidos, os olhos do monstro ainda os observando, sempre presentes, sempre famintos. Os três começam a ser vigiados de forma mais intensa. As telitelas nos corredores agora parecem segui-los, os alto-falantes emitem estalos estranhos quando passam, e os colegas de trabalho os olham de forma diferente, como se soubessem de algo que eles não sabem. Elias chega em casa uma noite e encontra sua porta entreaberta. Ao entrar, vê suas poucas posses reviradas, as gavetas abertas e o colchão rasgado. Ele fecha a porta lentamente, encostando as costas contra a parede fria, sentindo medo se enroscar em sua garganta. Ele sabe que foram os monstros. Eles sabem. Sara, ao sair do trabalho, percebe que suas colegas começam a evitá-la.
Elas param de falar quando ela se aproxima, trocam olhares rápidos e se afastam. Uma delas deixa cair uma pequena peça metálica enquanto se apressa para longe, e Sarah percebe que é uma parte de uma câmera de vigilância, quebrada e manchada de algo que parece sangue seco. Mateus começa a ouvir sussurros nas gravações que faz. Vozes que chamam seu nome, que descrevem seus movimentos, que repetem suas conversas com Elias e Sarah. Ele começa a duvidar da própria sanidade, a se questionar se não seria melhor denunciar os dois e tentar se salvar, mas algo dentro dele se recusa a ceder. Na próxima reunião, os três estão diferentes. Mateus, com olheiras profundas, mal consegue encarar os outros. Sarah mantém os braços cruzados, o rosto tenso, os olhos escaneando as sombras como se esperasse um ataque a qualquer momento. Elias, com os punhos cerrados, parece prestes a explodir. Eles se encaram em silêncio por um longo momento, até que Mateus finalmente fala, a voz rouca e quebrada: agora estamos sendo caçados como nunca antes. Sarah ri, mas é um riso seco, desesperado. Sempre foi as. Só não queríamos ver. Elias dá um passo para trás, a sombra de uma dúvida passando por seu rosto. E se? E se é isso que eles queriam desde o começo? Que nos destruíssemos, que nos quebrássemos antes mesmo de lutarmos. Eles trocam olhares, mas não há mais confiança, apenas medo e desespero. Eles se separam sem uma palavra, cada um voltando para seu próprio inferno, agora completamente sozinho, sabendo que o monstro os marcou. Não resta mais nada a não ser esperar o inevitável. No silêncio de seus apartamentos, cada um encara sua própria ruína. Mateus é arrastado por agentes silenciosos, seu grito abafado pelo som das telitelas. Sarah é arrastada da sua cama por uma sombra negra, seus olhos se apagando à medida que é levada. Elias, agora sozinho, observa a teletela em sua sala. Ele percebe que sempre foi um servo, seus pensamentos moldados, seu destino traçado. A teletela pisca, e pela primeira vez, ele se ajoelha, aceitando a voz do monstro como uma verdade incontestável. No fim, foi ele quem se rendeu, entregando seus companheiros para sobreviver mais um pouco, mesmo que seja só alguns minutos mais.